Nós vamos começar a nossa reunião lendo o capítulo 8 de Apocalipse. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como de grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. E morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse e na sua 1/3 parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi como uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Nós estamos estudando já alguns capítulos, desde o capítulo 6, né? A gente tem estudado os selos que se abriram, foram abertos. Lembram lá no capítulo 4 e 5, aliás, no capítulo 5, o Cordeiro é o único digno de tomar o livro e abrir os selos, e conforme ele vai abrindo o selo, as coisas vão acontecendo. Então tem algumas coisas que eu queria, antes da gente ir para o texto propriamente dito, eu queria falar algumas coisas bem rápidas sobre a questão dos selos. Os 2 últimos selos, eles representam o juízo final. Ok? Então o 6º e o 7º selo já falam do juízo final. Eles estão ligados, é o mesmo evento. Até antes, né? Até o 5º selo, nós temos eventos que vão acontecendo até a volta de Jesus. O 6º é a volta, o 7º é a volta, ok? Então eles estão inteiramente ligados. A partir do 7º selo serão tocadas 7 trombetas. 6 trombetas vão tratar de assuntos, de coisas que vão acontecer até a volta de Jesus. E a 7ª é a volta, ok? Então há um paralelismo aqui entre esses selos e as trombetas, só que uma diferencinha, né? O 6º selo já era a volta de Jesus, a 6ª trombeta ainda não é. A 7ª é a volta do Senhor Jesus. Então, o que vai acontecer nessas trombetas é tudo o que está acontecendo até que Jesus retorne. Então, as primeiras 5 trombetas, outra curiosidade interessante, elas têm um paralelo com as pragas do Egito. Ela é muito semelhante às pragas, no entanto, ela tem algo a mais, ela é mais forte do que as pragas do Egito. Então, as 5 primeiras trombetas têm uma referência das pragas. A gente vai ver isso aí conforme a leitura do texto. E aí, por quê? Qual que era o objetivo das pragas? A gente sabe que as pragas do Egito veio lá para Faraó, para todo o Egito, para que o povo de Deus fosse liberto, não é isso? Mas Deus podia ter feito de outra forma, Deus podia libertar o povo a hora que Ele quisesse. Deus é Senhor absoluto de todas as coisas. As pragas do Egito, elas tinham a ver com a destruição
de toda a bagagem, de toda a confiança, toda a fé que os egípcios tinham nos seus ídolos. Então, as pragas, elas têm alguns detalhes importantes. Punir a dureza de coração do próprio faraó. Então, olha só, as trombetas, elas têm o mesmo propósito. Punir o coração ou a dureza do coração da humanidade. Ok? A idolatria, porque lá eles eram totalmente idólatras, cada praga era a queda de um ídolo egípcio, e nós vivemos num contexto totalmente idólatra. Basta a gente lembrar que idolatria não é apenas adorar um deus ou uma estátua, mas tudo que é colocado no lugar de Deus. Então, muitas vezes nós somos idólatras e temos que tomar cuidado com isso. Aliás, nós tivemos a aula do pastor Fábio no fim do ano e começo do ano, né? Fim do ano passado, começo desse ano, de um livro do Tim Keller, que falava justamente sobre esse aspecto. Aquela ideia de Calvino de que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quer ver um detalhe? Quando a gente se torna um idólatra, quando a gente não aceita os problemas da nossa vida. Né? A partir do momento que eu não aceito, eu estou tomando o lugar de Deus. E esse é um problema. Né? Esse é um grande problema e que se chama idolatria. Então, as trombetas, elas têm a ver com a punição do coração duro, punição à idolatria e punição contra a perseguição ao povo de Deus. Porque enquanto vivemos piedosamente aqui nesse mundo, nós seremos perseguidos, é o que a Bíblia nos diz. Não é? Mas Deus envia algumas coisas para quê? Em resposta à oração dos santos. Basta nós lembrarmos que o que está acontecendo aqui nesse capítulo é a resposta da oração dos santos ou dos mártires do capítulo 6. Os irmãos lembram disso? Eles estão clamando a Deus, as almas, clamando a Deus, até quando o Senhor não vai julgar os habitantes da terra, aqueles que nos mataram, aqueles que por amor ao Senhor nos perseguiram e assim por diante. Então é isso que a gente precisa para introduzir nesse capítulo de número 8. O capítulo vai iniciar com o 7º selo. Né? O 7º selo vai ser aberto, então o verso 1 diz isso. Né? E quando abriu o 7º selo, quando abriu o selo, o 7º, fez silêncio no céu por meia hora. Por quê? Será que haverá mesmo silêncio de 30 minutos no céu? Ou quando Jesus voltar num estado eterno, né? É difícil a gente entender isso como algo literal, porque nós nem sabemos como vai ser a contagem de tempo. Né? Não dá para saber se será o mesmo jeito, o mesmo relógio, né? O mesmo tempo. É bem provável que seja um outro jeito de contar o tempo, apesar de que o tempo precisa existir. Para nós, não é? Só Deus não precisa de tempo. As suas criaturas precisam de tempo porque elas não são eternas. No entanto, a ideia que o texto traz não parece ser algo literal. Os números no Apocalipse não são literais. Então, muito provavelmente, eles não têm a ver com 30 minutos literais de silêncio. E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Alguns pegam esse texto para dizer que vai ser que as mulheres vão chegar depois no céu, né? Porque haverá 30 minutos de silêncio no céu. A mulher não consegue ficar quieta. Mas é uma maldade com as mulheres, porque tem homens que falam mais do que mulheres, né? Tudo bem que a maioria das mulheres são faladeiras, né? Mas tem homem que fala mais ainda do que as mulheres. Então aqueles que falam muito chegarão depois, não conseguem ficar calados, né? Mas não é isso que o texto está trazendo para a gente. O verso 1, ele fala de um silêncio de juízo de Deus, onde você para tudo que está fazendo. Porque o juízo é sério e ele vem. Na Bíblia, em diversos textos da palavra de Deus, você vai encontrar isso em Abacuque, em Sofonias, em Zacarias. Há um silêncio, lembram lá? Cale-se diante dele toda a terra. E quando o texto fala disso, ele está se referindo a juízo de Deus. O silêncio é algo muito interessante, porque ele é usado até na música, a pausa, não é? Como algo que o que vem depois é estrondoso, é belo, é uma ênfase que o músico quer dar na música. Então a ideia do silêncio é justamente isso. O que vai acontecer agora é para todos se calarem, porque é algo muito importante. Ele está se referindo ao próprio juízo de Deus, segundo textos do Antigo Testamento. A ideia de fazer silêncio é porque vem juízo de Deus sobre a terra. Também a gente pode pensar no silêncio, porque, lembram lá, esse capítulo é a resposta às orações dos santos do capítulo 6.
dos mártires, né? Do capítulo 6. E muitas vezes nós achamos que Deus fica em silêncio quando a gente ora. E às vezes, aparentemente, há um silêncio, né? Ele não responde no nosso tempo. E o nosso coração fica aflito. E a gente fica pensando, poxa, será que Deus não vai atender o meu pedido? Será que Deus não liga para o meu problema? Quantas vezes nós ficamos aflitos assim diante das tribulações da vida? Mas Deus faz tudo no tempo certo. O tempo de Deus não é o cronos, cronológico, mas é o kairos, é o tempo da ação perfeita, da oportunidade, daquilo que Ele já planejou lá nos seus eternos decretos. Então, Deus já planejou a volta de Jesus antes de criar todas as coisas. Isso faz parte dos eternos decretos de Deus. Nós já falamos sobre isso, que não tem como apressar a volta de Jesus. Não tem nada que a gente possa fazer que vai mudar o dia que Deus já determinou. Porque Deus não muda de ideia, Ele não se arrepende. Então há alguns entendimentos complicados aí com relação a essa ideia de achar que eu vou pregar mais o evangelho porque assim Jesus volta mais rápido. Ele não vai voltar mais rápido. Não é? A ideia de Pedro, quando ele fala disso, de apressar a volta, ele usa a expressão usada ali por Pedro é ser diligente para com a volta. Nós, como igreja, temos que viver em santidade, pregando o evangelho, anunciando a todas as nações, porque isso faz parte dos decretos de Deus, daquilo que Deus já tem preparado para que seu filho volte. Então, o silêncio aqui não é um silêncio de meia hora, nós não sabemos quanto é esse tempo, mas o silêncio representa algo súbito, inesperado e que vem um juízo muito severo da parte de Deus. Aí o verso de número 2, e viu 7 anjos que diante de Deus estavam estabelecidos e foram dadas a eles 7 trombetas. Então olha só, com a abertura do 7º selo ele vê 7 anjos com 7 trombetas que vão tocar. E aí ele vai descrever essas 7 trombetas uma após outra. Então o verso 3... E o outro anjo, antes de tocar a trombeta, olha só. E o outro anjo apareceu e estabeleceu-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi dado a ele muito incenso, para dar com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A pergunta é, quem é esse outro anjo? Olha só, vamos tentar visualizar aí, a mesma visão que João teve. Ele vê o 7º selo do livro sendo aberto, aí ele logo vê um silêncio absoluto, 7 anjos prontos para tocar uma trombeta, e antes deles tocarem, aparece um outro anjo, e esse anjo, ele se aproxima do altar de incenso, o altar da oração, e ele tem um incensário de ouro. Olha que interessante, ele tem um incensário de ouro. E foi dado a ele, lembram que essa expressão no Apocalipse tem a ver com Deus é quem dá, ok? Está na voz passiva indicando uma ação divina. Deus deu a esse anjo esse incensário. A pergunta que fica para a gente, e que alguns não sabem ao certo definir, é quem seria esse anjo? Por exemplo, Bale, um dos estudiosos, um dos comentaristas mais atuais do livro do Apocalipse, ele é professor até hoje de teologia de Westminster, de um grande seminário reformado lá nos Estados Unidos, um dos mais importantes seminários americanos. Ele defende que esse anjo poderia ser Cristo, o próprio Cristo. Já que na Bíblia, o anjo do Senhor, lá no Antigo Testamento, é uma referência a Cristo. No entanto, essa posição de Bale é meio complicada de defender. Por quê? Porque no livro do Apocalipse, Jesus nunca é descrito como anjo. Anjos no Apocalipse, ou criatura vivente, conforme o texto ainda fala mais no literal, não é uma referência a Cristo no livro do Apocalipse. Então é muito difícil que esse anjo seja o próprio Cristo. Por que Bale pensa que pode ser Cristo? Porque Cristo é o mediador, então ele está pegando as orações dos santos e apresentando ao Pai no seu trono de glória. Então, para ele, esse anjo poderia ser Cristo, mas é meio difícil de defender essa tese que Bale defende. Então eu vou dar mais 2 possibilidades aí, de William Hendrickson e de Kistemaker, ok? William Hendrickson, ele entende que o incenso que é dado ao anjo, ele representa a intercessão de Jesus do céu.
Então, o incenso que foi dado, talvez o próprio Cristo deu a esse anjo, e esse anjo levou ao Pai, né? Então, ou levou ali no altar, diante do altar. Basta lembrar que o que separa o altar de oração do altar do Santo dos Santos, né, da Arca da Aliança, é um véu que não existe mais. Ok? O véu foi rasgado. Pela mediação de Cristo, tem um livre acesso a Deus. As orações dos santos chegam a Deus. Aliás, isso é algo muito curioso. Eu não sei se você sabe disso, mas de todos os reformadores, só João Calvino teve o entendimento correto da palavra com relação ao sacerdócio universal dos crentes. Por quê? Porque em todas as outras denominações, você tem o sacerdote. Não é isso? Você tem vários sacerdotes. Tem sacerdote na igreja anglicana, o luteranismo entende também a ideia de sacerdócio, mas Calvino ele compreende que há um sacerdócio de todos os crentes, mas que não existe o ofício de sacerdote. Tanto que na igreja reformada não existe sacerdote, existe ministro. Não é isso? Quem são os ministros? Pastores e presbíteros, ok? Existem ministros da diaconia, são os diáconos. Os oficiais não são sacerdotes. Por quê? Porque sacerdócio reporta a mediador, e nós não temos mais um mediador. Aliás, temos um único mediador, o único e perfeito. Não precisamos mais de um sacerdote além de Cristo. Então não há sacerdotes na igreja reformada, assim ministros. Ministros significa servos. Eles estão a serviço da igreja, a serviço de Deus acima de qualquer coisa, tá? Então, para William Hendrickson, ele entende que o incenso representa a intercessão de Jesus no céu pela igreja perseguida. As orações dos perseguidos são imperfeitas, mas se tornam perfeitas pela mediação de Cristo. Tá? Para ele, esse anjo aqui, ele está recebendo a própria intercessão de Cristo. Já Kistemacher, ele defende o seguinte: o anjo ele não traz a sua própria oferenda, é lógico, ele é apenas um servo de Deus. Ele não é um mediador. Por quê? Porque esse papel é somente de Cristo, né? Quando as nossas orações sobem aos céus, são colocadas diante do altar de Deus. Então, na verdade, os dois estão bem parecidos aí, né? Os dois entendem que o anjo não traz a própria oferenda, eles não são mediadores, não há outro mediador senão a Cristo, mas há alguns detalhes diferentes aí no entendimento de cada um. Então, seguindo aqui, é curioso que ele fala assim, ó, no final do versículo 3, aliás, no começo ele já falou, mas no final ele fala também, ó, para dar com as orações de todos os santos no altar, o de ouro que está diante do trono. Essa ideia de ouro tem a ideia de purificação, de pureza. As orações, elas sobem ao trono de Deus purificadas. Por quem? Pela mediação de Cristo. Estão no altar de ouro, um símbolo de pureza. Basta lembrar que você não pega o ouro da natureza e coloca, né, ele para ser utilizado sem antes passar pela purificação, pelo fogo. Tá? Então o simbolismo do altar sendo de ouro traz aquela ideia do incenso, aliás tem a mesma ideia, do incenso, o perfume, o aroma suave e agradável que sobe ao trono de Deus. Aí o verso 4. E subiu então a fumaça do incenso, das orações dos santos, das mãos do anjo diante de Deus. E aí, pegou, olha só o verso 5, e pegou o anjo o incensário e encheu ele com o fogo do altar. Olha, a ideia do texto é interessante. Né? As orações sobem, o incenso, o aroma do incenso sobe diante do trono de Deus, fica vazio o incensário, ele pega o incensário, pega só a brasa. Porque como é que era feito as orações, ou o incenso? Como é que ele era utilizado? O incensário era colocado brasa dentro dele, brasa do altar, era do altar do sacrifício, aquela brasa do altar do sacrifício colocava dentro do incensário e despejava um líquido, o incenso era líquido, despejava o incenso sobre aquela brasa para subir a fumaça. Isso foi feito. Só que depois disso feito, desse cerimonial, que eu não sei quanto tempo durou, o texto não diz por quanto tempo João viu essa cerimônia acontecer, não é? Mas ele diz assim, que depois o anjo faz o quê? Ele põe brasa, mas agora ele não mais coloca o incenso.
Porque o que virá é juízo de Deus. E ele lança esse incensário não com orações, mas ele lança o incensário cheio de brasa para onde? Para a terra. Não é? Por quê? Porque é a resposta às orações do povo de Deus. O povo de Deus não está pedindo por justiça, capítulo 6. Deus está respondendo com juízo sobre os habitantes da terra, e por isso virá o terrível juízo sobre eles. E aí quando ele faz isso, né, o anjo joga sobre a terra, fizeram-se trovões, vozes e relâmpagos e um terremoto. E aí vai começar, né, o grande episódio aí das trombetas sendo tocadas a partir do verso 6. Os 7 anjos, possuindo as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las, né? Aí o regente do céu já deu a dica, né? Agora é a hora de tocar. E aí vai começar a tocar, um após o outro, começarão a tocar aí as trombetas. Então, verso 7, o primeiro anjo toca a trombeta, né? Verso 7 diz assim: e o primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturado com sangue. Olha só. Granizo e fogo, eles estão representados aonde? Nas pragas do Egito, ou numa das pragas, né? Chuva de pedra com fogo, é uma das pragas lá do Egito. Só que agora existe um agravante a mais, existe um problema a mais, misturado com sangue. O que vai acontecer é de muito sofrimento, é de uma manifestação do juízo de Deus de maneira muito forte. E vai lançar para a terra, e 1/3 da terra foi queimado, e 1/3 das árvores foi queimado, e toda a vegetação verde também foi queimada. Então olha só, começam a acontecer algumas manifestações da própria natureza, as destruições da natureza. Então, toda vez que você ver a natureza se rebelar de alguma forma, qualquer manifestação da natureza, né, você tem que lembrar desse texto, você tem que lembrar das profecias de Cristo com relação à sua volta, não como marcando a volta de Jesus, como que dizendo, amanhã ou hoje mesmo ele vem, porque olha só, terremoto, tsunami, a vegetação toda, né? Aliás, aqui um paralelo da vegetação com um dos selos, a fome. Porque se boa parte da vegetação, das árvores foi queimada, da vegetação foi queimada, o que vai acontecer é a fome. Não é? Há problemas de fome, há problemas sérios, como nós tivemos agora, foi em Moçambique, recente, um país que já sofre tanto, né? Um continente que já sofre tanto, e ainda assim ele experimenta algumas fúrias da natureza, que são cumprimentos da própria palavra de Deus, da indignação de Deus, não sobre aquele povo em específico, mas sobre toda a humanidade afastada do caminho do Senhor. Então isso vai acontecer até enquanto Cristo não voltar. A natureza se manifestando, porque as trombetas estão tocando. Não é que ela toca uma vez só e parou, né? E aí depois vem outra e vai parar. Não, elas estão tocando e só vão parar de tocar quando a 7ª trombeta tocar, que é o juízo final. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui importante. Tá, vamos passar agora para o verso 8. O segundo anjo vai tocar a trombeta, e como um monte grande em chamas de fogo, vai ser arremessado, né? Arremessou para o mar, e houve 1/3 do mar em sangue. Olha só, um monte grande em chamas de fogo traz uma ideia de confusão, de comoção, de um grande problema que está acontecendo e está sendo lançado sobre onde? Sobre o mar. E 1/3 do mar vai virar em sangue. De novo, praga do Egito, do rio Nilo, ok? O rio Nilo todo em sangue. E o verso 9 continua falando, né? E morreu 1/3 das criaturas do mar, as que tinham vida, e 1/3 dos barcos foram destruídos, ou seja, o trabalho de pesca e os próprios animais que ali estão, que era, né, o principal jeito de alimentação, ou meio de alimentação e de sobrevivência daquelas pessoas, daquela região, tudo isso está sendo destruído. De novo, a fome está presente, o caos, a crise financeira, tudo isso está presente. Vai morrer 1/3 das criaturas do mar, as que tinham vida, os barcos vão ser destruídos. Aí o terceiro anjo, olha só, porque o segundo e o terceiro tem a ver com a mesma praga do Egito, né?
O terceiro anjo vai tocar a trombeta e caiu do céu uma estrela mega muito grande, iluminada como lâmpada, e caiu sobre onde? Sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. E as águas vão se tornar amargas. Não é? O nome da estrela se chamava absinto, e a palavra absinto significa amarga, simboliza amargor, punição, sofrimento. Tá? As águas vão se tornar completamente amargas, impossíveis de beber. Tá? Então as duas trombetas estão ligadas ao que aconteceu na praga do rio Nilo. Houve 1/3 das águas como absinto, e muitos dos homens morreram com as águas por causa que se tornaram amargas. É interessante e é importante dizer, por que 1/3? Porque aqui a gente vê ainda a misericórdia de Deus. Deus permite que a natureza venha com fúria, com grandes tragédias que aconteceram, muitas, e ainda vão acontecer. Não adianta o homem tentar impedir, porque ninguém consegue impedir a força da natureza. Não é? No entanto, Deus ainda é misericordioso. Ele não permite que essas tragédias destruam tudo. Por isso é que há pessoas assim preocupadas demais com a volta de Jesus e dizendo assim, nossa, o planeta vai se chocar com alguma coisa lá no universo, né? Com um cometa, com um asteroide, com isso, com aquilo, com uma estrela, e as pessoas ficam preocupadíssimas com isso. Nós não precisamos temer, porque a Bíblia garante que o mundo não será destruído dessa forma. Não é? Deus permite que tragédias naturais aconteçam, mas não será assim. É a volta de Jesus que dará um fim, entre aspas, né? Não é um fim, mas um começo de um novo estado, até da própria terra, o estado eterno. Aí o verso de número 7. Ah não, 7 já foi, né? Nós estamos no... o 11 também já foi. As águas se tornam amargas. Agora o verso de número 12, não é isso? E tem uma nota muito grande que eu coloquei aqui, só fazendo um parênteses, né? Tem alguns detalhes de como Deus criou todo o universo, todo o cosmos dele criado está em harmonia. E se alguma coisa sair dessa harmonia, o caos acontece, o caos está instaurado. Né? Então, a distância da Lua para com a Terra, a distância do Sol para com a Terra, os planetas todos, eles estão todos no seu devido lugar. Porque se eles saem, lembram que aqui uma estrela cai num rio, é lançada para um rio, imagine o caos que isso não acontece. Tá? Então, a ideia simbolicamente é mostrar que a natureza toda ela está gemendo, aquilo que Paulo diz lá em Romanos 8, ela está gemendo desesperadamente pela volta de Jesus, e por isso nós temos a fúria muitas vezes da natureza. Aí o verso número 12. E o quarto anjo tocou a trombeta e atacou 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas. Por quê? Porque se escureceu 1/3 deles, e o dia não deu à luz 1/3 dele, e a noite também. Olha só, se faltar a luz do sol por um tempo, nós todos morremos de frio. Não é? E aí tem vários detalhes lá que você pode ver. Então o quadro aqui é um quadro de quê? De terror. A situação é alarmante, é algo muito cruel, a catástrofe é muito grande. Aliás, eu não falei, mas alguns acreditam que a referência lá daquela estrela, aliás, da estrela não, do monte em chamas sendo lançado para a terra, alguns acreditam que a referência de João é o Vesúvio, não é? Que entrou em erupção no ano 70. E que talvez ele estava usando a imagem do Vesúvio, do vulcão, não é? Assim como ele trouxe um estrago enorme para toda aquela região, é o que estava acontecendo. Ele está usando isso como um exemplo. Nós não temos certeza se ele tinha esse conhecimento, provavelmente tinha, mas se ele tinha feito essa ligação. Não dá para a gente saber, alguns estudiosos até acreditam que sim. Mas o que está acontecendo em cada uma dessas trombetas é a manifestação da natureza, as grandes tragédias da humanidade, as crises financeiras, as fomes e as grandes tragédias naturais vão acontecer até enquanto Jesus não voltar. É isso que as trombetas elas representam. Elas são um toque para dizer, arrependa-se. Ainda há tempo, a 7ª trombeta não foi tocada. Não é? Essa quarta trombeta, o quarto anjo que toca a trombeta, ela tem a ver, não é?
com as trevas, a praga do Egito das trevas. Lembram lá que houve trevas no Egito? É a mesma coisa o que está acontecendo aqui. Aí o verso de número 13, ele vai fazer uma referência, uma ênfase muito grande, vai chamar a atenção para o seguinte, ele diz assim, ó, e vi e ouvi uma certa águia voando no meio do céu, dizendo com voz mega, voz grande. Na versão de vocês aí está ai, 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 né? Que desastre, que desastre, que desastre. Os habitantes da terra, por causa das últimas vozes de trombeta dos 3 anjos que ainda tocarão. Olha só o que ele está vendo. A imagem é a seguinte. Se as 4 trombetas já foram terríveis, o que vem a partir da 4ª é muito pior. Porque o que vem a partir da 4ª é, na verdade, a gente vai chegar lá, mas é, na verdade, muito mais do que catástrofes naturais. Vai ter catástrofes naturais também. Mas, simbolicamente, é a força demoníaca agindo, trazendo tormento, opressão e agindo com um poder, trazendo juízo para os habitantes da terra, para aqueles que perseguem o povo de Deus, para aqueles que são idólatras, para aqueles que desprezam a Deus, que têm o coração endurecido. Então, olha só, ele vê o quê? Ele vê uma águia no meio do céu. E a águia, ela é símbolo de uma ave de rapina, é uma ave que come carne. Não é? Pode ser águia, abutre, a referência aqui da palavra pode ser a mesma. E a ideia é que o desastre é enorme. Há muita carne disponível para comer. Ou seja, muita gente morrendo. Então esse quadro é um quadro que tem acontecido. Já tantas e tantas tragédias que já aconteceram. Tantas e tantas pessoas que morrem. Vamos pensar até mesmo no nosso país, né? Quanta violência acontece pela dureza do coração do homem, quantas pessoas morrem muito mais do que muitas guerras. Nós podemos pensar em momentos de guerra que já tivemos, podemos pensar em refugiados que saem dos seus países, né, e que perdem a vida muitas vezes, ou no mar, tentando fugir de um governo ditador. Então você percebe que tudo isso que está sendo descrito tem acontecido. Só que tudo isso vai acontecendo com mais intensidade na volta de Jesus. Tá? Até que a trombeta última seja tocada e aí o juízo final ele é nítido, ele acontecerá. Então, o que vem depois, que a gente vai ver na próxima aula, no próximo capítulo, né, são trombetas com problemas bem piores do que já foram descritos. O que é muito importante a gente saber é que em tudo isso é Deus quem está comandando, é Deus quem está mandando o anjo tocar, é Deus quem está dando poder, autoridade, porque Ele não perde o controle sobre todas as coisas. Mesmo que nós, como igreja, tenhamos que passar por tragédias, não é? E passamos por várias, por enfermidades, por crises financeiras, nós não sabemos ao certo o que vai acontecer com o nosso país, não é? Há uma expectativa de melhora, mas o país não caminha, e talvez alguns até começam a pensar, se não aprovarem aquilo que tem para aprovar, o país entra num colapso, num caos financeiro, porque o país está praticamente falido, se os nossos políticos, né? Por isso nós temos que orar pelas autoridades, mas se eles não se entenderem, porque cada um defende uma ideologia diferente, se eles de alguma forma não se unirem, nós vamos experimentar o caos financeiro aqui no nosso país. Então é algo preocupante, é algo que nós podemos colocar diante de Deus sim em oração. No entanto, mesmo que Deus permita que isso aconteça, nós não podemos perder a confiança de que Deus está no controle, de que Deus está governando e que Ele tem propósitos para cumprir. E tudo é para a glória de Deus. Aliás, isso é importante, eu estava lá em Ibiá nesse final de semana, lá na igreja do Luiz Felipe, né? Ele está pastoreando lá em Minas, e uma das coisas que eu enfatizei lá para a igreja é justamente essa ideia, de que há uma só história, não existem histórias, não é a minha história, não é a história sua, mas é uma só história, a história de Deus. Essa é a história, é uma grande história, que é a história de Deus. Nós fazemos parte dessa história, mas não é a minha história particular. Portanto, eu não tenho que me preocupar, em primeiro lugar, com aquilo que é do meu agrado, mas sim com aquilo que é a glória de Deus, o cumprimento dos eternos decretos de Deus, aquilo que Deus vai ser glorificado.
E não, a gente é tão egoísta que a gente começa a achar, Senhor, o Senhor não liga para mim, o Senhor não atende minha oração, o Senhor não faz isso, o Senhor não faz aquilo. Como se o mundo todo fosse criado para quem? Para nós. Só que aí quando a gente abre a Bíblia, a gente descobre que o mundo foi criado para quem? Para Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É para Cristo, é para a glória dele. Então nós, quando enfrentamos ou encaramos a vida dessa forma, nós entendemos que Deus está no controle de toda a história e de que Ele vai conduzir de acordo com os seus propósitos, Ele vai fazer a vontade dele. Claro que isso não é para a gente cruzar os braços, não é? Nós como igreja, nós temos que fazer a nossa parte. Uma delas, um dos ensinos bíblicos é orar pelas autoridades, para que tenhamos dias melhores, é o que Paulo diz a Timóteo. Nós temos que fazer a nossa parte no trabalho, não é? Trabalhando com dedicação e Deus vai abençoando. Temos que ser modelo, sal, luz, temos que ser exemplo. Temos que procurar impactar a cultura da nossa cidade, da nossa região, do local onde estamos inseridos. Enfim, nós temos que fazer diferença. Se a reforma pensasse assim, o caos vai acontecer mesmo, porque tem parte com os decretos de Deus, então Lutero cruzaria os braços, não proclamaria as 95 teses, e nós estaríamos ainda na Idade das Trevas. Não foi essa a ideia dos reformadores. Enquanto vivemos aqui, a gente tem que dar o nosso melhor, para a glória de Deus, para que Deus seja conhecido, glorificado, nós temos que dar o nosso melhor. E entender que tudo vai ter o tempo de Deus. Que mesmo que Ele não atenda a minha oração hoje, Ele vai atender um dia, de acordo com a vontade dEle. Nem sempre fazendo a minha vontade, não é? Eu já disse aqui a vocês, mas um dos professores lá do seminário, o reverendo Hermes, tem professor de teologia, ele dizia assim, Deus não tem compromisso com a nossa fé. Deus tem compromisso com a palavra dele. Se a nossa fé está de acordo com a palavra, aí sim, mas Deus não tem compromisso com fé, porque se fosse assim, todo mundo tem fé. Até um ateu tem fé em si mesmo, né? Nas suas próprias ideias. Deus não tem compromisso com a fé de ninguém, a não ser com a palavra dele, com o pacto que ele fez. E ele está registrado nas Escrituras Sagradas, e nós temos que então andar de acordo com esse pacto, com as instruções de Deus, e assim confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Então, como ensino aqui da passagem, os 2 primeiros versos falam de um terrível juízo que Deus está preparando, e que virá subitamente. A ideia de um silêncio é que de repente esse silêncio acaba para o juízo vir. Ok? Então, o juízo final vem de repente. Tá? Os versos 3 a 5, o juízo de Deus só é iniciado quando? Quando as orações dos santos chegam a Deus. Tá? Chegou no trono de Deus, Deus responde às orações. Por isso a importância da gente orar. A gente não tem noção, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas até acusam os calvinistas, os reformados, de que calvinista não ora. Na verdade, essa ideia de orar pouco ou de não orar é uma ideia do liberalismo teológico, não do calvinismo. Porque o calvinismo é que mais ora, ou que deveria orar mais. Por quê? Porque ele entende que Deus é o único soberano que pode responder às orações. Não é a nossa oração em si, mas é o Deus Todo-Poderoso que responde. Então por isso eu oro mais, eu quero falar mais com Deus, eu quero colocar a vida dos meus queridos na mão de Deus, porque não depende das pessoas. Não pensar em amigos ou parentes nossos que estão com o coração endurecido. Depende deles crer? Não. Depende do Espírito Santo agir no coração deles. Então eu intercedo por eles todo dia, eu prego o Evangelho todo dia. Por quê? Porque eu sei que um dia Deus pode operar no coração deles, da mesma forma como fez no nosso. Então a igreja, a teologia reformada, ela leva a gente para mais perto de Deus, para uma dependência ainda maior de Deus. Porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus sim ter misericórdia, e nós confiamos somente na misericórdia dele. Então, os versos 3 a 5, o juízo de Deus é iniciado quando as orações dos santos chegam a Deus. Deus responde às orações de acordo com a vontade dele. Faz esse exercício, pega o Salmo 18, um exercício para casa. Pega o Salmo 18, lê até o verso 6, e você vai ver o clamor de Davi ali. A partir do verso 7, vê como é que Deus fez para responder a oração de Davi. Você começa a ver como Deus opera em diversas coisas, até mesmo na natureza, opera grandes coisas em resposta à oração de um Davi, né? De um homem, de um servo de Deus, de alguém que amava ao Senhor. Deus está atento e Ele opera. É aquilo que Tiago diz, por causa de um só justo, né? Muito vale a oração por sua eficácia. Por quê? Ele orou um só, sujeito igual a nós, as mesmas falhas que temos,
não é? A mesma inconstância nossa, porque Elias, depois de ter feito tudo isso, ele entrou numa profunda depressão, não é? Mas um só homem, por ter orado, Deus respondeu e fez grandes coisas, e é assim que a gente tem que se aproximar de Deus em oração. De 6 a 12, as 4 trombetas são tocadas, elas simbolizam o juízo de Deus sobre os ímpios. Como consequência, as grandes catástrofes naturais acontecem na terra, atingindo não só os ímpios, atingem também os crentes, não é? O sol nasce para todos, então nós, enquanto vivemos aqui, passaremos por essas dificuldades. Como consequência, as grandes catástrofes acontecem e trazendo morte e terror. E aí eu posso dizer claramente, né? Nós temos até alguém aqui que é testemunha disso. O nosso irmão Mário passou por enchente, como todo bairro. Não só o bairro, quase que boa parte da cidade passou por enchente, vários bairros de São Paulo, de São Bernardo, uma enchente terrível. Mas você olha para alguém que é do Senhor, ele fica abatido, ele fica triste, mas ele não fica desesperado. Não é? Porque tem a paz, sabe que Deus está no controle. Mas e aquele que perdeu tudo da mesma forma e que não tem Jesus? Ele entra em desespero, ele fica completamente desesperado. Não é? É a diferença que faz a gente servir a Deus. Então, nós passamos pelo sofrimento, mas na certeza de que Deus sabe de todas as coisas. Podemos lamentar, podemos chorar diante de Deus, não há nenhum problema e não é pecado fazer isso. Não é pecado você chegar para Deus e lamentar pelos seus problemas, sem reclamar, sem aceitar. Não é que você não está aceitando a vontade de Deus, mas está dizendo, oh, Senhor, está doendo, Senhor. Eu não queria passar pela enchente, eu não queria ter perdido tudo, eu não queria passar pela enfermidade, eu não queria ter perdido o emprego. Nós não queremos passar. Isso machuca a nossa vida, não é? Quando vê algum dos nossos queridos passando por alguma dificuldade. No entanto, a gente sabe que a nossa vida está no comando total de Deus. Aí o verso 13, João é informado por uma águia que as 3 últimas trombetas trarão juízos maiores aos habitantes da terra. Em consequência, muita morte vai acontecer. Tá? Aí já vai se aproximando cada vez mais para o juízo final. A passagem ensina, então, 2 temas grandes, significativos: as orações dos santos e as trombetas. A passagem vai falar das duas lições. E aí seguem as considerações com relação a isso. Antes de falarmos das trombetas, vamos falar um pouco da oração, né? Já falei bastante de oração, mas devido à importância do tema, alguns benefícios que a oração traz. Não é? Ela faz bem para a saúde. Quem ora mais, quem se aquieta diante de Deus, tem paz, tem mais tranquilidade, foge do estresse, não é? Então faz bem para a saúde, traz paz ao coração, traz maturidade emocional e espiritual, traz o desenvolvimento das partes do Espírito, lembra do fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. Não é? Olha só, quando você ora mais, quando você está mais atento com Deus, íntimo de Deus, você tem o fruto do Espírito mais desenvolvido. Nos afasta do pecado. A gente tem forças para vencer o pecado quando temos uma vida de oração e leitura da palavra, né, de intimidade com Deus. Dá sabedoria na hora da decisão do que fazer, né? Mostra a solução para os nossos problemas, melhora o nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, com as pessoas. Você quer ter um bom relacionamento com alguém do seu lado? Busque mais a Deus, se aproxime de Deus e Deus te dará toda a condição para você ter um relacionamento melhor com as pessoas da sua família, com pessoas do trabalho, enfim, com cada um que convive com você. Dá sabedoria, aliás, consciência do dever de evangelização e tantos outros benefícios que a oração traz. Faz ter mais compromisso com as coisas de Deus, faz mover faz o mover de Deus acontecer. E aqui há um dado importante, né? Dentre os decretos de Deus, Deus escolheu salvar por meio da pregação do Evangelho. Lembram disso? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Okay? Quando nós pregamos, Deus salva por meio da pregação. Quando nós oramos, Deus age, porque Ele escolheu agir por meio da oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Isso significa, na condicional, é que se o meu povo não fizer, eu também não vou fazer. Não é? Deus não precisa da nossa oração. Ok? Ele não precisa. Ele pode agir sem ela.
Muitas vezes Ele faz por misericórdia de nós, ok? Porque nem sempre temos uma vida de oração e ainda assim Deus derrama milhares de bênçãos incontáveis que a gente nem tem noção. A gente não percebe os perigos que passamos diariamente. E Deus mandando os seus anjos, Deus cuidando da gente, mesmo a gente não pedindo, mesmo talvez a gente nem agradecendo pelo dia ou clamando a Deus pela bênção dele. Né? Mas se nós orarmos mais, nós vamos ficar surpresos de ver o quanto Deus vai operar mais e mais bênção na nossa vida. E aí eu lembro de Billy Graham, quando ele diz lá que quando a gente chegar no céu, a gente vai ficar surpreso, vai ter um espaço lá no céu, ele fala em tom de brincadeira, né? Vai chegar lá no céu e Deus vai mostrar, tá vendo isso aqui? Ó? Se eu tivesse pedido, eu tinha te dado. Mas não pediu, vai ficar sem. Né? Por quê? Porque a gente precisa cada dia mais do Senhor. Muito mais do que Deus tem para dar. Mas precisamos mais da intimidade com Deus, da bênção dele, do cuidado, do amor de Deus. Então, o tema da oração, né, o altar e o trono, eles estão próximos. Né? No tabernáculo, separava o véu, não separa mais. Então, você tem livre acesso ao trono do universo, daquele que domina sobre tudo. Nós podemos chegar até Deus sem mediador. Né? Então, orar, eu estou citando aqui, eu acho que é pastor Hernandes, isso mesmo. Ele diz assim, orar é algo extremamente sério. Quando oramos, estamos nos unindo ao que está assentado no trono. Quando oramos, trabalhamos com Deus a fim de cumprir os seus propósitos. As nossas orações sobem ao trono de Deus, né? E aí, Deus respondendo às orações, são as trombetas, né? Deus responde com juízo e clamor do seu povo exilado, lá no Egito, lembram lá? O povo de Deus clamou, e aí Deus levantou Moisés para tirar o povo de Deus, e aí vem todas as pragas do Egito, e eles saem do Egito. Vejam só, é Deus quem inclina o coração do povo dele para que clamasse. E quando o povo começou a clamar, Deus levantou Moisés. Deus está no comando e até mesmo inclinando o nosso coração. E aí eu vou citar novamente o pastor Hernandes, quando ele diz assim, o mesmo incensário que leva as orações é o incensário que derrama o juízo e traz calamidade sobre os habitantes da terra, sobre os incrédulos, né? O mesmo fogo que queimou o incenso do altar, ou sobre o altar, causa destruição sobre a face da terra. A igreja que ora faz a história. É uma citação do pastor Hernandes. E aqui eu vou citar Simon Kistemaker, um dos grandes comentaristas aí do Novo Testamento, quando ele diz que Deus escolheu agir através das nossas orações. Temos o exemplo lá de Tiago que eu acabei de citar. E aí ele vai dizer assim, ó, as trombetas, aliás, as orações valem muito diante de Deus. As trombetas simbolizando o juízo de Deus são respostas às orações dos santos. As nossas orações possuem uma parte significativa no desenrolar da história da humanidade. Olha só. Kistemaker, citando Alfred Tennyson, escreve: mais coisas são efetuadas por meio da oração do que sonha este mundo. Nós não temos noção do que Deus faz, o que Ele pode fazer, o que Ele quer fazer quando a gente se propõe a buscar a Ele em oração, em vida íntima com Deus, em clamor, em conhecimento da palavra do Senhor. Deus com certeza opera grandes coisas por meio de tudo isso. Então que Deus nos ajude a ter um coração cada dia mais próximo dele. Vamos orar. Ó Deus, nós te damos graças porque somos exortados por esse texto a termos uma vida mais íntima contigo, porque com certeza a maior necessidade da igreja hoje, da igreja evangélica hoje, sem dúvida alguma, é a vida contigo, a intimidade com o Senhor, orando, clamando, colocando as súplicas diante do Senhor, na certeza de que o Senhor é o único que tem poder para atender, mas muito mais do que isso, usando a oração como um meio de adoração ao teu nome, porque é para isso que existimos, para te adorar. Por isso ajuda-nos, ó Deus, a termos prazer em ter tempo contigo, clamando, buscando e vivendo de acordo com a tua vontade, também conhecendo a tua palavra, cultivando a vida devocional que tanto faz bem à nossa vida, à nossa saúde, à melhoria dos nossos relacionamentos. Ó Deus, inclina o nosso coração para uma vida mais íntima, mais séria contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a nos aproximarmos cada dia mais do teu altar, porque temos livre acesso. O teu Filho
é quem intercede por nós, e as nossas orações, o nosso culto, a nossa adoração sobe como um aroma suave, agradável, não por quem somos, porque somos pecadores, mas pela mediação do teu Filho, pelo nome dele, por aquilo que ele fez no nosso lugar. Nós temos certeza, ó Deus, de que as nossas orações chegam ao teu trono purificadas, agradáveis ao Senhor. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a termos uma vida mais coerente, de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos em santidade, a agradarmos ao Senhor e agradecemos ao Senhor cada dia da nossa vida. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos ajude a pregarmos o Evangelho, a tocarmos essas trombetas ou anunciar à humanidade de que as trombetas já estão sendo tocadas. As coisas já estão acontecendo. E quando acontecem, é prova de que o Senhor está no comando da história, trazendo juízo, para que o homem se arrependa e creia no Senhor Jesus. Por isso ajuda-nos, ó Deus, a sermos pregadores, profetas, com ousadia, com confiança, assim como tivemos na Bíblia diversos profetas que não tinham medo nem de imperadores, dos mais cruéis imperadores. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Senhor na pregação da Tua Palavra e que assim, ó Deus, possamos levar as pessoas ao conhecimento da mesma para que possam se arrepender pelo poder e ação do Teu Espírito. Pedimos tudo isso, ó Deus, agradecidos, orando em nome de Jesus. Amém.